Muito bem, Mateus capítulo 9, versículo 9 a 13. Mateus 9, 9 a 13. A palavra de Deus diz assim: E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na recebedoria um homem chamado Mateus, e disse-lhe: Segue. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? E Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: Não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício. Porque eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Nós temos aqui Jesus, contando mais uma de suas parábolas, curta, mas com um grande ensinamento, a parábola do médico, E nós iremos estudá-la nessa manhã. Vamos orar. Santíssimo Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade a qual o Senhor nos dá de podermos estar aqui, adorando ao Senhor, ao Pai, exaltando o seu santo nome. Agradecemos ao Pai pela oportunidade que o Senhor nos dá também de podermos aprender mais da sua palavra. E neste momento, ó Pai, nós suplicamos que o Senhor nos ajude a entender a tua palavra, a guardar nos nossos corações e a praticar, ó Pai, tudo quanto o Senhor vem a nos dizer. Nós queremos, ó Pai, que o Senhor use também a mim, esse miserável servo do Senhor, nas tuas santas mãos, para a honra e a glória do teu santo e maravilhoso nome. Então, Pai, use-me como instrumento nas suas mãos e que eu possa ser um instrumento de bênção para todos aqueles que estão nos ouvindo, nos assistindo a essa transmissão, ó Pai, que o Senhor possa nos usar para este fim. E que o Senhor, ó Pai, abençoe o coração de cada um deles com a sua palavra e que o desejo sincero de praticar a tua palavra possa ser algo real na vida de cada um. E aí, em nome do nosso Senhor Jesus, é que nós te pedimos, te agradecemos, com perdão dos nossos pecados. Amém e amém. Muito bem, irmãos, aqui nós estamos, diante da narrativa do chamado de Mateus, o evangelista, o próprio que escreveu aí o evangelho, o qual nós acabamos de ler. E quem era, Mateus? O texto aqui fala rapidinho aqui sobre a vida dele, dá para nós um pouco, do conhecimento da vida dele, mas Mateus, ele era um cobrador de impostos. Ele era alguém que trabalhava a serviço de Roma, cobrando impostos ali, inclusive o seu chamado, a palavra de Deus nos diz que ele estava ali na recebedoria. Ele estava ali no local onde todos os viajantes deveriam passar e depositar ali a quantia dos seus tributos, Então, Mateus, ele era um colhedor de impostos. Agora, para os judeus, os colhedores de impostos eram traidores, do povo judeu. Porque eles trabalhavam não só a serviço de Roma, que estava nesse momento lhes oprimindo, que estava dominando o mundo, quase todo mundo conhecido naquela época, mas eles cobravam uma quantia a mais, do que era realmente que deveria ser pago a Roma. Porque os cobradores de impostos, tais como Mateus, eles adquiriam esse título através de uma compra, eles compravam de Roma o direito de ser um coletor de impostos, e Roma então dava a eles uma quantia a qual eles deveriam arrecadar do povo. E eles então, Roma dava o direito para eles de qualquer quantia a mais que eles conseguissem arrecadar, eles poderiam ficar para eles. Então, os coletores de impostos, eles colocavam a mais do que Roma pedia, e assim então, Mateus aqui e os demais cobradores de impostos judeus eram colocados como sendo um povo não muito amigo dos judeus, Eram traidores, amigos de Roma, por conta disso, porque eles escravizavam seus próprios compatriarcas, para terem um lucro a mais, para eles então poderem se enriquecer, enquanto a nação ia ficando cada vez mais pobre. Para os fariseus, Mateus era um grande pecador, por quanto ele roubava os seus compatriotas, e eles eram também desprezados, pelos fariseus, porque os fariseus os tinham como a pior classe de pecadores. E eles então eram até mesmo proibidos de entrar por dentro da sinagoga. Os fariseus não poderiam jamais entrar por dentro da sinagoga.
Então, por causa disso, né, os fariseus aqui, eles se escandalizam, no texto que nós lemos, eles se escandalizam quando eles veem Jesus assentado na casa de Mateus, que era um cobrador de impostos, junto ali com outros cobradores de impostos, outros pecadores, como o texto mesmo nos diz. Então há um escândalo da parte dos fariseus, porque os fariseus, como líderes religiosos, jamais andariam com essas pessoas, talvez até mesmo com medo, né, de cair no mesmo pecado, alguma coisa assim, até poderia ter uma preocupação, vamos dizer assim, aparentemente boa, mas no entanto estava completamente contrário àquilo que Deus, né, desejava que os líderes religiosos daquela época, eles deveriam fazer, né? Os crentes devem fazer. Também é interessante que nós venhamos saber quem eram os fariseus. Os fariseus eram um grupo de judeus legalistas, que eram devotos, né, da Torá, e eles tinham como base, né, da sua crença realmente a lei, e eles liam, eles reliam, eles decoravam, e eles buscavam, né, cumprir a lei, mas não a lei espiritual, mas eles estavam mais preocupados com as questões cerimoniais do que com realmente aquilo que a lei, né, deveria trazer ao coração do homem, que é justamente a preocupação pelos seus pecados e então se voltarem, né, para Deus. Mas eles estavam mais preocupados com a lei cerimonial. Então eles estavam preocupados sobre comer, lavar as mãos, sobre essas coisas assim que são coisas que não são tão importantes como de fato a questão espiritual. Então eles eram esses legalistas que muitas das vezes oprimiam o povo e também tinham basicamente, fora do povo fariseu, eles achavam que todos os demais estavam, né, em segunda categoria e que eles eram de fato os bambambãs, né? Eles eram aquelas pessoas que de fato eram santas e que não tinham nenhum tipo de pecado, nenhum problema. Agora, a grande questão é que Jesus, por várias vezes, Jesus olhou para eles e ensinou, né, e até mesmo a eles mesmo, dizendo que eles não poderiam viver daquela forma, que eles não deveriam viver daquela forma, porquanto a forma como eles estavam vivendo era uma forma hipócrita, era uma vida hipócrita. Eles falavam de algo, eles mostravam para as pessoas algo, mas o seu interior, de fato, era completamente dissonante com as suas falas. E então, dado a isso, né, os fariseus então acusam a Jesus de ser também alguém que está pecando ali, convivendo, né, se socializando com aqueles pecadores. Sendo assim, Jesus então, ele se defende. E ele se defende, né, no versículo 12 e no versículo 13 do nosso texto, onde ele diz: Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Então, veja, amado, aqui no nosso texto nessa manhã nós queremos ver pelo menos as duas grandes lições as quais o Senhor Jesus Cristo nos dá aqui, né? Ele ensina duas grandes verdades neste texto, e que deve estar, né, guardado no nosso coração como igreja, e deve dar a nós e nos impulsionar, né, a praticá-las diariamente. Primeiro, Jesus ele ensina que a religião sem a misericórdia, ela é vã. Não adianta ninguém dizer que é religioso, que tem até mesmo a Deus na sua vida e tudo, mas ele não demonstrar através da misericórdia, através do amor. O dicionário, né, ele dá o significado da palavra misericórdia da seguinte forma: misericórdia, sentido de dor e solidariedade com relação a alguém que sofre uma tragédia pessoal ou que caiu em desgraça, dó, compaixão, piedade. Então isso é misericórdia. E é isso justamente que nós, como igrejas, né, nós devemos ter para com as pessoas. Amado, o texto aqui, inclusive, né, Jesus está indo de encontro aos pecadores.
Ele está indo ali, ele foi, chamou a Mateus, e agora ele está ali em uma festa, né, que Mateus deu à sua casa. Provavelmente até Mateus tinha feito isso para que Jesus pudesse falar também àqueles seus amigos, coletores de impostos e os, de repente, parentes que estavam ali, outras pessoas que estavam ali, sobre a mesma coisa qual Jesus havia falado para ele. Agora, interessante que eles estão ali, reunidos, Jesus está indo buscar os perdidos, e agora, do outro lado, os líderes religiosos daquela época aqui estão indo contra a atitude de Jesus, porque eles acham que os pecadores, aqueles publicanos, eles deveriam estar realmente sem nenhum tipo de misericórdia sobre eles, que não deveria haver nenhum tipo de solidariedade na causa daquelas pessoas, que não deveria haver ali compaixão ou piedade por aquelas pessoas. Então, os fariseus, eles já eram pessoas que julgavam e eles já sentenciavam aquelas pessoas que eles achavam que não mereciam, eles já sentenciavam aquelas pessoas ao inferno. Então esse era um dos grandes problemas dos fariseus, e o maior dos problemas é que eles não conseguiam enxergar que eles mesmos eram pecadores, e que eles mesmos não tinham, né, diferença nenhuma deles para com aqueles publicanos. Era só a sua própria vista, porque à vista de Deus nós sabemos que todos os homens são iguais, todos os homens são igualmente pecadores. A palavra de Deus diz lá em Romanos 3, né, versículo 10, nós bem conhecemos, diz: não há um justo nenhum sequer. Não há nenhum homem que viveu sobre a face dessa terra, a não ser Jesus. Nenhum outro homem foi santo ou não teve pecado. Então, tirando Jesus, amado, todos os outros homens que vieram e andaram sobre a face dessa terra são pecadores, e a prova disso inclusive está, né, em Romanos 6, 23, que diz: porque o salário do pecado é a morte, e a morte, né, ela é dada àqueles que são pecadores. E todos os homens, né, que passaram sobre essa terra, eles morreram. Nós temos aí pelo menos 7,2 bilhões, né, de habitantes sobre a face da terra, e esses 7,2 bilhões de habitantes que estão sobre a terra, se o Senhor Jesus Cristo não voltar, todos nós vamos falecer, né? Nós vamos morrer a partir desta vida aqui, provavelmente aí nos próximos 80, quanto muito aos 100 anos. Então nós vamos estar todos mortos daqui a esse tempo. Então veja, amado, que por conta do nosso pecado, nós morremos porque nós somos pecadores. Aqueles homens, eles não conseguiam entender isso, e não conseguindo entender, né, esta questão de que eles mesmos eram pecadores, eles também não conseguiam entender de que Deus, né, tinha exercido grande misericórdia sobre a humanidade, dando o seu filho para morrer naquela cruz. Ou que Deus, né, tinha exercido grande misericórdia para com todos os homens, desejando que todos os homens fossem salvos. Eles não conseguiam entender sobre a misericórdia de Deus, e por isso então eles não conseguiam também expressar misericórdia para com as outras pessoas. E aí então eles julgavam, eles a sentenciavam. Deus, ele se agrada, amado, e aqui o texto, né, o Senhor Jesus diz para ele no versículo 13, ele diz: ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero, e não sacrifício, porque eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Jesus então fala para eles: olha, vocês precisam ir e aprender o que significa misericórdia. Misericórdia quero e não sacrifício. Deus, amado, se agrada mais de obediência do que de sacrificar. É o que é dito lá em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. A palavra de Deus diz: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Deus tem maior agrado em que se obedeça a sua palavra do que nos sacrifícios. Nós ainda, né, nós louvamos a Deus aí com o hino 199 do cantor cristão, e o hino 199 fala justamente sobre isso, né, falando que os sacrifícios de bodes, ovelhas, jamais puderam limpar os nossos pecados, jamais puderam dar a nós a salvação. O escritor, né, de Hebreus também fala sobre isso, que os sangue, né, de bodes e cordeiros jamais puderam perdoar o homem. Mas agora Deus aqui em Samuel, ele está falando aqui que ele tem maior prazer na obediência do que
nos sacrificar. Talvez os fariseus olhavam para isso e falavam assim, está vendo? Então é a obediência com respeito à lei. Só que o problema, lembra, irmãos, que eles estavam muito ligados à lei cerimonial. A lei espiritual eles não davam tanta atenção. Por isso que eles não conseguiam cumprir de fato os mandamentos. Apesar de acharem que estavam cumprindo, eles estavam violando os mandamentos. E o principal de todos os mandamentos, que é o amor. Que é o amor. Então veja que os mandamentos, né? Jesus inclusive em Mateus capítulo 22, versículo 37 a 39, Jesus diz ali, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento, e o segundo semelhante a este é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Paulo inclusive diz que para se cumprir a lei, deve-se amar. O amor é o cumprimento da lei. E então os fariseus eles não conseguiram entender isso. Eles não conseguiram entender que eles deveriam amar a Deus sobre todas as coisas. Que eles deveriam amar Ele de toda a sua alma, de todo o seu coração, de todo o seu pensamento. E eles também não conseguiram entender que o mesmo amor que nós deveríamos demonstrar para com Deus, nós também deveríamos refletir esse amor sobre o nosso próximo. E por isso eles olhavam ali aos publicanos, aos cobradores ali de impostos, né, os pecadores, eles olhavam com um olhar de falta de misericórdia, um olhar de juízo. Então, amado, Deus, Ele deseja de fato é que nós, como igreja, nós venhamos a obedecer sim a sua palavra. E o que é a palavra de Deus, se nós pudéssemos resumir a palavra de Deus toda em uma só palavra, essa palavra seria amor. Porquanto nós vemos de Gênesis a Apocalipse, nós vemos todas as folhas, em todos os textos os quais nós lemos, nós vamos ver sempre o amor de Deus sendo demonstrado. Pastor, mas existe também o juízo de Deus, a ira de Deus, sim, existe sim. Mas graças a Deus pelo amor que Deus tem para conosco e a sua misericórdia que se delonga a nós cada dia. E amado, assim nós podemos desfrutar desta misericórdia no fato de que por pecarmos nós não somos imediatamente ali consumidos pelo fogo. Nós não somos ali imediatamente colocados numa cova por conta da misericórdia que Deus tem. Da longanimidade a qual Deus tem, inclusive para com o pecador. A palavra de Deus diz que Deus não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que nenhum se perca, mas sim que todos sejam salvos, todos cheguem ao arrependimento. É assim, a misericórdia de Deus é a razão pela qual este mundo ainda está de pé. A razão pela qual ainda os seres humanos estão caminhando sobre a face da terra. Porque se fosse Deus, um Deus sem amor, sem misericórdia, sem longanimidade, Deus já teria fulminado a humanidade. Já teria destruído completamente a humanidade. Então veja, amado, que Deus tem evidenciado dos seus atributos, Ele tem evidenciado maior aí o amor para com cada um de nós. Então, nós podemos ver isso, a parábola que nós aprendemos no domingo passado, nós estudamos, a parábola do bom samaritano, foi uma representação disso também. Jesus estava ensinando a mesma coisa ao grupo de religiosos, naquela ocasião ali, ao sacerdote e o levita, ele mostrando ali para os fariseus, eles mostrando ali a falsa devoção que aqueles homens religiosos tinham. E que ele estava ensinando é que não adianta nada, a religião, uma devoção, sem o entendimento, sem obedecer a palavra de Deus. Não adianta nada. E aquela falsa devoção, tanto do sacerdote quanto do levita, que provavelmente ao passar ali por aquele homem que estava caído ao beiro do caminho, não quiseram ajudar, porque eles não poderiam relar em alguma coisa morta, porque senão estariam impuros durante um tempo, como a lei mesmo dizia. Essa foi uma falsa devoção a qual eles expressaram ali. Porquanto Deus quer e Ele ama muito mais, obviamente, o ser humano. Não sei se você já parou para pensar nisso, mas a coisa que Deus mais ama em todo o universo é o homem. Aquilo que Deus mais ama na sua criação é o homem. E amado, Deus obviamente quer que nós demonstremos amor para com o próximo, porque Ele ama cada um de nós. Triste é que quando nós olhamos para o cenário mundial, nós vemos tanta falta de amor. Pessoas se matando a troco de nada,
pessoas praticando, né, as maiores barbaridades. E tudo isso por conta da falta, né, de Deus no coração. E por não terem Deus no coração, não conseguem apresentar um amor pelo próximo, o qual a palavra de Deus aqui nos descreve. Então aquele sacerdote, aquele levita ali, da parábola do bom samaritano, ele também não conseguiu demonstrar nada disso. Era ali uma falsa devoção. Aqueles homens, eles não tinham entendido o amor de Deus e por isso eles eram incapazes de exercer misericórdia também para com aquele homem. Então, amado, o grande problema aqui que Jesus quer que nós venhamos acertar na nossa vida é que nós, como cristãos, nós devemos sim ser alguém zeloso pela palavra de Deus, zeloso, né, pelos mandamentos divinos, sim, mas nós devemos, neste zelo, ser um zelo com entendimento, obedecer com entendimento e obedecer demonstrando às pessoas à nossa volta o amor que Deus pede com que nós demonstremos. O amor não só para com o nosso próximo, mas o amor para com Deus. Nós temos até um grande problema, né, sobre expressar o amor para com Deus, muitas das vezes. Muitas pessoas dizem amar a Deus, mas na verdade, né, falam de forma hipócrita, falam com hipocrisia. Porque aquele que ama a Deus, obviamente estará buscando, né, agradar a Deus, servir a Deus em tudo. Então, se você não está buscando, né, agradar a Deus em tudo, fazer a vontade de Deus, quando você diz, olha, eu amo a Deus, você está sendo alguém hipócrita. Hipócrita. Quando você também diz, né, que ama o seu próximo, mas ali naquela necessidade em que a pessoa está passando, você não faz nenhum tipo de esforço para poder ajudar aquela pessoa, você também está sendo um hipócrita. Então veja que a definição, né, que foi nos dada pelo dicionário sobre misericórdia é um sentimento de dor, de solidariedade com relação a alguém que está sofrendo uma tragédia pessoal, que caiu em uma desgraça. E o que nós devemos fazer? Demonstrar compaixão, demonstrar piedade para com essas pessoas. Foi justamente o que Deus fez. Quando o homem caiu no pecado, lá no Éden, Deus logo demonstrou a sua misericórdia, a sua compaixão, a sua piedade. E Ele veio, né, de forma solidária, dar a sua própria vida para que nós então pudéssemos ser salvos. Então, amado, o cristianismo só fará real diferença nesse mundo se for demonstrado através do amor e a misericórdia de Cristo Jesus. Eu sei que algumas pessoas, né, têm até mesmo criticado os evangélicos, criticado os cristãos. E em alguns casos, eu posso dizer que com razão, porque há muitas pessoas que estão vivendo, né, o cristianismo como uma falsa devoção. E realmente não está demonstrando, né, amor para com o próximo. Então Deus aqui, o Senhor Jesus Cristo, Ele nos ensina, né, aqui que a religião sem misericórdia, ela é vã. E amado, o porquê é tão importante haver a misericórdia? Porquê é tão importante haver o amor entre os cristãos? Porque, amado, só assim é que nós vamos demonstrar a este mundo perdido, através do amor de Deus na nossa vida, da misericórdia que Ele coloca em nossa vida para com os perdidos, é que nós vamos então ter o trabalho de nos colocarmos, né, à disposição, de nos gastarmos até mesmo em anunciar o Evangelho de Cristo Jesus a essas pessoas. Então a religião sem misericórdia, ela é vã. Segundo, todo homem é pecador e necessita da salvação. É o que Jesus ele vai ensinando aqui através da sua parábola, né? Aqui no versículo 12 e 13. Ele fala sobre isso. E olha lá, vamos ler mais uma vez. Ele diz: Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: não necessitam de médicos sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero, e não sacrifício. Porque eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Então veja, amado, aqui o Senhor Jesus ele vai começar a ensinar estes homens aqui sobre que todos são pecadores e necessitam de salvação. Jesus então está basicamente, né, dando ali aos fariseus, ensinando para eles: olha, vocês não são santos e vocês acham que vocês são.
Vocês também são pecadores. Vocês precisam tomar cuidado com essa atitude, né, de achar que vocês são santos, que vocês são melhores do que os demais. Então Jesus, ele vai falar um pouco sobre isso. Agora, há algumas coisas que nós precisamos aqui entender antes de discorrermos nessa questão. Primeiro, o que Jesus ele não quis dizer. Jesus não quis dizer de forma nenhuma que há alguns que são sãos e justos aos olhos de Deus. Ou seja, que dentre este mundo, né, essa humanidade, existem algumas pessoas que são santas e que elas não precisam do Senhor Jesus Cristo, da graça de Cristo Jesus sobre suas vidas. Jesus não quis dizer isso. Eu sei que alguns, né, vão pensando sobre isso, achando que não tem pecado, porque eles nunca cometeram algum tipo de pecado, mas é só nós lembrarmos, né, do que a palavra de Deus diz, que nós já nascemos pecadores, né? Davi disse que em pecado me concebeu minha mãe, né? Em iniquidade fui gerado. Então, amado, veja que o homem já nasce pecador. Ele não precisa cometer um pecado para se tornar um pecador. Ele já nasce pecador. Agora veja que a palavra de Deus também diz, que se nós dissermos que não temos pecado, fazemos um mentiroso. Então, amado, nós não podemos dizer que nós não temos pecado, porque isso seria uma tremenda mentira. Porque Deus já tem dito para nós que nós, todos os homens, são pecadores. Nós acabamos de citar ainda há pouco, né? Romanos 3:10. Não há um justo, nenhum sequer. Então, Jesus aqui ele não está querendo dizer, olha, existe aí dentre a humanidade algumas pessoas que são melhores, algumas pessoas que são santas, e essas pessoas são justas, e essas pessoas não precisam de salvação. Jesus não estava querendo dizer isso. Jesus também não quis dizer que estes não necessitam do Salvador. Jesus não estava querendo dizer que essas pessoas não necessitam de um Salvador. Aqueles que são justos, aqueles que são sãos, não necessitam de um Salvador. Obviamente, por ser todos pecadores, todos necessitam de um Salvador. E Jesus também não quis dizer que seu amor pelos pecadores implica em falta de amor para com os justos. De forma que, olha, ele ama mais aqueles que são coitadinhos do que aqueles que não são tão coitadinhos assim. Não, o amor de Deus é igual para todos. Não importa, né? Se é rico, se é pobre, não importa se é culto, se é ignorante, não importa nada disso. Deus ama todos os homens de igual modo, né? De igual modo. Então veja, agora o que Jesus ele quis dizer? Ele quis dizer que só os que reconhecem que são doentes, que são pecadores, têm consciência da necessidade da salvação. E por isso os fariseus eles estavam com um problema tão grande, porque eles não conseguiam admitir e reconhecer a sua culpabilidade, os seus pecados. Eles não conseguiam reconhecer isso, e por isso então eles achavam que não era necessário até mesmo de um Salvador, porquanto eles achavam que eram santos, que eram justos. Então, o Senhor Jesus aqui, ele diz que toda pessoa deve reconhecer primeiro que está doente para ir ao médico, não é assim? Nós começamos a sentir uma dor, alguma coisa assim, e a gente corre para o médico. Agora, esse momento qual nós estamos vivendo, né? As pessoas estão preocupadas com os sintomas. Alguns ficam gripados e aí começa já a analisar se os sintomas da gripe vai ser da gripe comum ou se vai ser lá da Covid-19, né? Do coronavírus. Estão preocupados com os sintomas. E aí, se for aqueles sintomas ali do coronavírus, eu corro para o médico. É óbvio, amado, se nós estamos doentes, nós precisamos ir para o médico. O Senhor Jesus Cristo, né, nosso Deus, ele capacitou o homem, né, com essa questão da medicina. Deixou os médicos aqui, inclusive Lucas, né, era um médico, deixou para que fossem recorridos nos momentos nos quais nós necessitássemos. Agora veja que o exemplo maior aqui deve ser de nós olharmos para nossas vidas e entendermos que nós temos uma enfermidade muito maior sobre nós. E então corrermos para o médico dos médicos, o qual é Jesus. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso lá na frente. Então, só uma pessoa que está doente é que vai procurar um médico. Só uma pessoa consciente do seu pecado é que vai buscar a salvação. Então, como é que se dá a salvação? A pessoa precisa reconhecer, primeiro, o estado pecaminoso que ela está, a condenação a qual ela está. Então, entender que ele é tão pecador, e que não há outro meio daquela pessoa adquirir o perdão por esses pecados, a não ser por Jesus. A pessoa precisa entender que ela está condenada de fato ao inferno, ao pior dos castigos.
A pior das mazelas, que ninguém pode, inclusive, mensurar o tamanho do sofrimento que é padecer no inferno e ainda mais no lago de fogo pela eternidade. Então veja, amado. E aí quando a pessoa ela reconhece o seu estado pecaminoso, que ela está condenada ao inferno, se essa pessoa conseguir entender isso de fato, não tem como ela não correr para o Salvador. Não tem como ela não correr a Jesus, buscando, né, dele a salvação. Então não há fé também sem arrependimento, nem salvação sem conversão. Ninguém vai buscar água se não sentir sede, e ninguém vai buscar alimento se não sentir fome. Assim também, nenhum homem vai buscar salvação se ele não entender a sua condição de pecador, condenado ao inferno. Então, só os que se humilham é que pode ser salvos, que Jesus vai estar dizendo aqui de agora em diante, né? Nosso estudo é justamente sobre isso. É que só aqueles que vão se humilhar é que podem chegar à salvação. A atitude dos escribas e dos fariseus eram de soberba e altivez. Por isso, tantas vezes o Senhor Jesus batia na tecla falando que eles eram hipócritas, que eles necessitavam, né, de fazer uma introspectiva e realmente identificar quem eram diante de Deus. Porque eles consideravam bons, eles consideravam justos. Eles olhavam com desdém os publicanos, os pecadores, e se vangloriavam, né, diante de Deus por suas virtudes, que só mesmo eles conseguiam enxergar e ninguém mais. Contudo, amado, a única pessoa pela qual Jesus nada faz, e nós devemos ter isso na nossa mente, é aquela que se julga tão boa que não necessita de que ninguém a ajude. Então Deus ele está, né, de braços abertos para salvar todos os homens. Ele deseja salvar todos os homens. O problema é que nós temos algumas pessoas que elas não se acham dignas, não é essa palavra, né? Mas elas não se acham culpadas diante de Deus e nem condenáveis diante de Deus, porque elas se acham demasiadamente justas. Eu mesmo, né, já falei de Cristo para algumas pessoas, até a nossa igreja, né, nós tivemos 2 casos assim, pessoas que se converteram, mas num primeiro momento elas falavam assim: não, mas eu não sou pecador, eu não fiz nada de errado. Porque as pessoas estão achando, né, que o pecador é aquele que mata, aquele que estupra, aquele que faz, né, um latrocínio, e que só essas pessoas é que são pecadoras. Mas lembra, não, que nós já dissemos, nós já nascemos pecadores. Pode haver, né, uma intensidade maior, demonstração do mal na vida de cada um? Pode haver. Em outros, né, um pouco menos, em alguns bem mais, mas todos nós somos pecadores e condenáveis ao inferno. Então o que nós precisamos ter? Nós precisamos ter realmente a ideia de que nós necessitamos da salvação, nós necessitamos da ajuda de Deus. Então, amado, quando Jesus ele fala, né, no início do nosso estudo, quando ele está falando sobre que nós devemos demonstrar misericórdia para com as pessoas, Jesus aqui está querendo nos ensinar que nós devemos demonstrar essa misericórdia para todos os homens. Nós devemos, como igreja, perder esta ideia de ficar separando, né, um grupo só pelo qual nós vamos evangelizar, um grupo só de pessoas que nós vamos ali levar o evangelho, porquanto a salvação não é assim, a salvação é para todos os povos. Nós escutamos, né, aí louvamos a Deus com o hino, né, de todas as tribos, povos e raças. Muitos virão te louvar. E amado, é porque Deus ele não faz nenhum tipo de distinção. As pessoas vão estar, né, diante do trono de Deus, louvando a Deus, adorando a Deus pela eternidade, e ali vai haver representantes de várias nações, de várias etnias, porque Deus não faz acepção de pessoas. Então nós precisamos entender sobre isso. Agora, o que o perdido precisa entender é que ele precisa de Jesus. Ele precisa de Jesus. Ele precisa reconhecer, primeiramente, a sua doença, o seu pecado. Ele precisa entender isso. O pecado é uma doença. E eu sei que hoje, né, nós estamos falando aí sobre essa doença, Covid-19. E, amado, houve, né, outras doenças durante a história da humanidade, muito pior do que essa, né, que nós estamos passando neste momento.
Mas, amado, não há nenhuma doença pior, mais fatal do que o pecado. Morrer, né, sem ter os seus pecados perdoados por Jesus. Morrer sem receber Jesus como seu único e suficiente Salvador é a pior desgraça a qual o homem pode se encontrar. Essa é uma realidade. Então, amado, trata-se da pior de todas as enfermidades. Ela é hereditária, inclusive. Olha comigo aqui, nós vamos correr alguns textos aí rapidinho. Nosso tempo está indo, né? Mas olha comigo aí, Salmo 51. Salmo 51, verso 5. Diz assim: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Veja que ela é hereditária. O pecado, né, ele vem passando de geração em geração. Por isso que desde Adão e Eva, quando eles caíram em pecado, todos os homens que nasceram neste mundo já nascem pecador por conta da hereditariedade desta enfermidade que é o pecado. Amado, o pecado também é incapacitante, né? Lá em Romanos 3, versículo 23 diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O homem não tem capacidade, né? Com o homem pecador, não tem capacidade até mesmo de chegar até a presença de Deus, de agradar a Deus, de falar, né, a Deus. Então, amado, o pecado ele é incapacitante, ele nos incapacita de termos uma comunhão plena com o nosso Deus. Olha só, também o pecado é uma doença profunda. Olha Jeremias capítulo 17, Jeremias 17, verso 9. A palavra de Deus diz assim: enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso, quem o conhecerá? Olha que essa profundidade é porque o pecado ele atinge, né, a nossa alma, ele atinge o nosso espírito, ele está lá no coração. Ele está ali, né, fazendo o mal à nossa vida, o mal às pessoas à nossa volta. Então ele é profundo, Ele também é transmissível. Lá em Romanos capítulo 5, né, versículo 12. Como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso todos pecaram. Ele é transmissível. Essa doença, né, um pecado também é mortal. Romanos 6, 23, que aqui nós já citamos, né? Diz porque Deus porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas veja que a parte A do versículo diz: porque o salário do pecado é a morte. Então, amado, essa é uma doença fatal, da qual nenhum homem escapará, ao menos que venha, né, receber a cura. E essa cura só pode ser dada por Jesus. E Jesus, amado, ele é o médico. Ele é o médico dos médicos. Ele é o Deus, né, que cura. Olha comigo Êxodo capítulo 15, versículo 26. Nós estamos correndo aí alguns textos. Êxodo 15, 26. Diz assim: e disse: se ouvires atento à voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Amado, de fato, né, o Senhor Jesus Cristo, né, ele é o Deus, né, que cura. Ele é aquele que pode, né, curar o homem de qualquer enfermidade a qual ele esteja passando. Nós sabemos aí alguns casos, né, com essa enfermidade aí, a Covid-19, que dizem que algumas pessoas, que elas chegam num grau onde elas não conseguem mais, né, os idosos aí principalmente, elas não conseguem mais, e aí por isso vem a óbito. Mas, amado, enquanto o homem, né, o médico aqui, humano, olha e fala: não tem mais condições, não tem como, né, essa pessoa se safar da morte, ainda para Deus há sim nele o poder de curar a pessoa de qualquer enfermidade. Se ele pode curar o homem do pecado, que é a pior de todas as doenças, ele pode curar sim o homem de qualquer outra enfermidade. Isaías 61, versículo 1 e 2 diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos.
enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisões aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Então, olha, o objetivo, pelo qual o Senhor Jesus veio neste mundo foi justamente esse, de trazer, a cura à humanidade, de libertar aquelas pessoas que estão presas no pecado, aquelas pessoas que estão sendo oprimidas, por Satanás. Então Jesus, quando ele entra ali na casa de Mateus, ele estava nada mais, nada menos cumprindo com o objetivo pelo qual ele veio, que era de buscar e salvar aqueles que haviam se perdido, que era justamente de levar, a misericórdia, o amor, a sua graça para com aqueles povos, para com aquelas pessoas, enquanto que os fariseus, os religiosos, estavam ali de fora, até mesmo caçoando dos discípulos, falando: esse aí é o mestre de vocês, esse aí é o Messias que vocês falam, que está lá, comendo com os pecadores, com os fariseus e os publicanos, debochando de Jesus, quando na verdade, Jesus estava fazendo aquilo que era certo. Ele estava buscando levar o remédio, a cura, a salvação para aquelas pessoas que estavam perdidas. Então, amado, Jesus, ele é o médico. Jesus não só é o médico, mas ele é um médico necessário. Olha Isaías ainda, 53, versículo 4 e 5. Diz assim: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Olha, amado, Jesus, ele é um médico necessário. Nós só podemos ser curados através da obra a qual o Senhor Jesus Cristo fez naquela cruz. Eu sei, os médicos, humanos, há alguns que são especialistas em determinadas áreas da saúde, e há alguns que são considerados os melhores, e que de repente em algum momento, em alguma situação que uma pessoa está passando por um tipo de enfermidade, é recorrido a este que é o melhor, porque ele é o único que vai poder fazer algo, por essa pessoa. Mas mesmo sendo este excelente médico, o melhor médico do mundo, chegando ali, ele às vezes pode ser um recurso que vai ser aplicado e ser em vão, e aquela pessoa ir a óbito. Mas, amado, Jesus é um médico necessário. Ele é necessário na questão de que ele é o único que pode dar a cura. Ele é o único que de fato pode, tirar esta enfermidade, por conta da sua obra, a qual ele executou na cruz do Calvário, tendo ali vertido todo o seu sangue por nós. Então, amado, veja, Jesus, ele é um médico necessário, porque só ele pode dar a cura através da sua obra. Sem ele não há perdão, nem salvação, ou até mesmo vida eterna. Lá em Atos, o livro de Atos, capítulo 4, versículo 12, texto bem conhecido nosso, Atos 4, 12 diz: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Então, amado, ele é o médico necessário, porque não há outro a qual nós podemos recorrer. Não há nenhum outro o qual nós podemos ir pedir para que ele então traga a nós, dê a nós a cura, a não ser a Jesus. Jesus é o único capaz de curar o homem da maior das enfermidades, ou seja, do pecado, que tem conduzido milhares e milhares de pessoas, até mesmo, por que não dizer milhões de pessoas, ao inferno. Mas Jesus, ele é a cura. Jesus está à disposição, ele é o médico necessário, ele está pronto para salvar a qualquer pessoa que a ele chegar, reconhecendo a sua situação de pecador, condenado, e pedir a Jesus que salve a sua alma, reconhecer Jesus como seu único e suficiente Salvador. Por fim, Jesus só cura aqueles que reconhecem a sua doença. E esse era o grande problema que Jesus aqui estava debatendo com os fariseus. Quando Jesus disse: olha, não necessitam de médicos sãos, mas sim os doentes. Jesus estava querendo dizer para aquele grupo ali de fariseus, dizer para eles: olha, vocês também são doentes.
O problema é que vocês não conseguem enxergar a necessidade de vocês. Não conseguem enxergar o grau, a evolução do seu pecado. Então eles estavam com esse grande problema. E Jesus aqui, ele traz então esse ensinamento àqueles homens. A Bíblia diz que todos são pecadores e estão com essa doença mortal. Porém, são poucos os que vão reconhecer. Ainda hoje, amado, pessoas que estão nos ouvindo nessa manhã, e irão nos ouvir, né? Dias depois aí, através da transmissão desse culto. Ainda hoje, muitas dessas pessoas não estão reconhecendo a sua real situação diante de Deus. A sua real situação, como são pecadores e estão condenados ao inferno. Talvez você olhe para mim e fale: pastor, mas o senhor está querendo dizer que o senhor é melhor do que eu? De jeito nenhum. Eu sou o pior de todos os pecadores, faço minhas as palavras de Paulo. Mas, amado, a questão, a única diferença é que eu reconheci isso, eu recorri a esse médico dos médicos e ele deu a minha cura. Ele derramou sobre mim o seu sangue, ele salvou-me da condenação do inferno, perdoou os meus pecados ali na cruz do Calvário. Então, amado, a única diferença é essa. Você hoje, nessa manhã, você precisa reconhecer que você é um pecador, que você está, sim, doente, e a sua enfermidade é muito pior do que o coronavírus. É muito pior do que qualquer outra enfermidade que já tenha vindo sobre este mundo. Porque, amado, qualquer enfermidade que nós venhamos ter nesta vida, ela tem um poder sobre nós nesta vida aqui. Mas o pecado, ela tem poder sobre a sua vida até mesmo na eternidade. Onde hoje há muitos no lago de fogo, sofrendo no inferno, e vão sofrer por toda a eternidade, porquanto não reconheceram a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Então reconheça o seu estado pecaminoso, entregue a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, porque Ele veio para salvar a humanidade dos seus pecados. Olha comigo João 3. João 3, versículo 16 e 17. João 3, 16 e 17. A palavra de Deus diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Veja, amado, que o Senhor, Ele veio, né? O Senhor Jesus veio a este mundo para salvar todos os homens que creem nele. E crerem que aquele sacrifício qual Ele se submeteu ali na cruz é suficiente para salvá-los. Você entendeu? O sacrifício de Cristo na cruz é suficiente para salvar toda a humanidade. Nós não precisamos adicionar nada a esse sacrifício. Nós não precisamos adicionar uma religião, nós não precisamos adicionar as boas obras, nada disso. Jesus, o sangue dele vertido naquela cruz, é mais que suficiente para salvar toda a humanidade. Basta o homem crer. Romanos 10, 9. Basta o homem com a sua boca confessar ao Senhor Jesus. Romanos 10, 9 diz: a saberes com tua boca confessares ao Senhor Jesus, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Será salvo. Então, amado, você precisa crer unicamente, exclusivamente no poder que há no sangue de Cristo Jesus para ser salvo. Confessar a Ele que você é um pecador, pedir para Ele perdoar os seus pecados, salvar a sua alma. E a palavra de Deus diz que você fazendo assim com a sua boca, você será salvo.
Amado, Jesus, Ele está a convidar os pecadores ao arrependimento. Não só no período em que Ele viveu aqui neste mundo, mas até hoje. O Senhor Jesus Cristo está convidando homens pecadores ao arrependimento. Ele está buscando ainda curar alguns dessa enfermidade maldita, que é o pecado, que é o inferno. Concluindo, irmãos, nós que somos crentes, nós podemos ter a mesma atitude que os fariseus tiveram. Faltar em nós a misericórdia para com os pecadores. Mas nós devemos cuidar, das nossas vidas para que nós não sejamos assim. Nós devemos, como igreja de Cristo Jesus, como aqueles que conhecem a Deus, como aqueles que tiveram do amor de Deus derramado sobre as suas vidas, demonstrar amor para com os pecadores, sejam eles quais forem, sem acepção de pessoas. Levar o amor de Cristo, levar o Evangelho de Cristo Jesus a todas as pessoas. Ajudar as pessoas nas suas necessidades. Eu sei que em alguns momentos nós não vamos até mesmo poder ajudar essas pessoas. E não estou falando somente de não poder ajudar essa pessoa, porque de repente nós não teremos a quantia financeira que essa pessoa necessita. Mas às vezes em alguns momentos vai faltar até mesmo uma palavra de conforto para com essas pessoas nos momentos de dificuldades as quais elas vão estar passando. Mas, amado, nós podemos sim orar por essas pessoas. Nós podemos sim levar a Cristo Jesus ao coração dessas pessoas. Esse é o maior bem que a igreja faz neste mundo. Não estou aqui eximindo a igreja, falando que a igreja não deve ajudar as pessoas menos favorecidas, os pobres. Isso também é uma obrigação a qual o Senhor Jesus Cristo deu à igreja. Mas eu quero ressaltar aqui que a maior de todas as caridades que a igreja pode fazer é justamente levar a Cristo Jesus aos povos perdidos neste mundo. E os perdidos, você está enfermo desta enfermidade mortal, de efeitos eternos, você precisa do médico dos médicos, você precisa de Cristo Jesus na sua vida. Receba Ele hoje mesmo como seu único e suficiente Salvador. Entregue a sua vida a Cristo Jesus.